É com muita alegria e com muito prazer que eu quero chamar um grande amigo, pastor, professor, que sempre me ensinou muito, que de muito bom grado aceitou o convite para nós estarmos batendo esse papo aí nessa primeira live, o professor Marcelo Dantas. Professor Marcelo Dantas, muito boa noite. Boa noite, doutor Alisson. É um prazer. Eu que quero agradecer, em primeiro lugar, ao doutor pelo convite. É uma satisfação muito grande conhecê-lo já há alguns anos, acompanhar também um pouco de sua carreira jurídica aí no direito e, além de tudo, sermos em Cristo irmãos e juntos podemos participar aqui nesse momento de pandemia, isolamento social, de mais um período para conversarmos um pouco, né, de maneira descontraída. E eu gostaria de enviar aqui também saudações à doutora Arleide Braga, que é presidente e mantenedora da FATEG Fadisa em Santo André. Eu tenho o privilégio de trabalhar junto à doutora Arleide como gestor do curso superior de teologia da FATEG. Quero também, desde já, cumprimentar, né, com a graça e a paz, todos os irmãos em Cristo, né, todos os alunos de Direito da Uniesp Fapam, todos os alunos de Direito da FATEG Fadisa, todos os companheiros de Teologia e Direito. Boa noite a todos. Muito bem, professor. É um prazer muito grande receber uma pessoa da sua estatura aqui na nossa live. E até antes de começar as perguntas propriamente ditas, eu gostaria, se o senhor me permite, de ler parte do seu vasto currículo aqui, para que todos os nossos acompanhantes, aí, ouvintes, telespectadores, eles possam verificar. O nosso convidado, Marcelo Dantas, ele é gestor do curso de Teologia da FATEG, Faculdade de Teologia Jardim. Ele é pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Unopar, Universidade do Norte do Paraná. Ele é mestre em Teologia do Novo Testamento pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Bacharelando em Direito pela Faculdade de São Bernardo, FAPAM. Também bacharel em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, dentre outros adjetivos aí, cursos do seu vasto currículo. Eu separei apenas esses aí, até para não cansar os nossos telespectadores. O pastor e professor Marcelo, é uma honra receber o senhor aqui na nossa live, mais uma vez eu reitero. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando justamente sobre as atualidades, né? Nós sabemos que o nosso país, inclusive o nosso planeta, digamos assim, ele tem sofrido uma reviravolta nos últimos tempos aqui, aí, principalmente nos últimos 3 ou 4 meses, e que jamais esperaríamos ou imaginaríamos que iríamos passar por isso. E eu separei aqui um primeiro tópico que eu queria falar com o senhor e perguntar para o senhor a respeito do racismo. Por que eu separei esse primeiro tema? Porque nós sabemos que o racismo, ele é uma... Em relação a esse tema de racismo, nós sabemos que a ciência não conceitua etnias, também ela determina que as raças são todas iguais, ou seja, a raça humana. No entanto, o cristianismo, as religiões oriundas dele, elas concordam com a ciência ao fazer a missão de Adão e Eva no paraíso, e assim eles propagam a ideia de uma só raça humana. No entanto, nós temos algumas religiões, como, por exemplo, o hinduísmo, que tem um sistema de castas, né, que eles pressupõem uns serem superiores aos outros. A minha pergunta é a seguinte: na sua visão, na visão do senhor, professor, como seria uma visão geral das religiões e como que as religiões tratam essa questão do racismo? Olha, doutor Alisson, eu penso que, como a gente não tem muito tempo, eu vou pontuar dois pontos de vista que eu acho importantíssimos para nós, na atualidade, pensarmos um pouco e refletirmos. Então, um deles é a questão do conceito de transcendência presente nas religiões. Toda e qualquer religião tem um conceito, né, estabelecido com relação à vida, com relação à morte, com relação
a existência após morte, né, seja reencarnação hinduísta, seja reencarnação kardecista, seja os conceitos de vida eterna dentro do cristianismo. Agora, quando a gente fala de viver aqui na Terra, o que acontece com as religiões é o quanto, né, qual a porcentagem, vamos falar assim, no sentido de transcendência que está presente dentro desse contexto de experiência religiosa, ou seja, o quanto as pessoas entendem ser participantes da vida terrena, secular, física, material, porque nós percebemos que algumas experiências religiosas elas acabam comprometendo esse estado de consciência, e até brinco às vezes quando eu dou aula de teologia, que alguns os consideram extraterrestres, né, cidadão de outro mundo, e as pessoas acabam colocando a cabeça demais, né, no céu, em outras dimensões, e interage de maneira, às vezes, muito incoerente e de maneira, às vezes, até irresponsável com relação à vida humana, ao contexto da existência aqui. Então, há igrejas e líderes que acabam dando essa ênfase, exagerando um pouco nesse sentido, e compromete o diálogo, o discurso, as pregações, o ensino, a doutrina. Então, transcendência, a questão metafísica, ela pode comprometer esse sentido de cidadão do mundo, né? De cidadão do planeta Terra. Eu acho que transcendência é uma questão que a gente precisa pensar na matriz de experiência religiosa, né? O hinduísmo tem mais de 600 milhões de deuses, e aí vem a questão também da evolução da cultura, né, do quanto essa cultura, ela filosoficamente também vem crescendo, expandindo seus conceitos, retrabalhando suas heranças, né, culturais. Então, isso tem uma variação muito grande, a diversidade hoje no mundo, né, e por isso que nós pensamos muito na questão da transcendência, o quanto, né, essa comunidade religiosa interage, interpreta e está consciente do sentido da vida, do sentido da sua humanidade e do sentido das suas relações. Então, eu acho que transcendência é uma coisa para se pensar. Agora, uma questão que eu considero que, para nós brasileiros, eu vou trazer isso mais para nós aqui no contexto brasileiro, são os protestantismos brasileiros. Nós não temos aqui um único protestantismo, mas nós temos diversos, são várias correntes. E o protestantismo ele tem uma questão intensa no processo, né, de interpretação e distanciamento com as religiões de cultura ou de matriz africana. E nós sabemos que o racismo, sem mencionar o direito aqui, mas trazendo o termo assim, muito, um pouco pelo senso comum, depois a gente pode mencionar alguma coisa nessa área, porque tem diferença entre racismo e injúria racial, né? Mas sim, trabalhando essa questão assim de uma maneira mais, ainda que superficial para nós, mas para entendermos, né? Que o protestantismo ele tem bloqueios, ele tem barreiras que são pertinentes à sua forma de doutrina, sua forma de compreender, de interpretar. Agora, nós poderíamos, então, trabalhar a seguinte questão. Eu entendo que o protestantismo deve e pode, é um direito de todos, de liberdade religiosa e de crença, defender. Mas essa crença não poderia nos distanciar, nos separar e criar esse tipo de problema de relacionamento com relação à cor do outro. Isso é muito grave. Mas por conta de, às vezes, um ensino mais claro, né, com maior consistência filosófica, de interpretação hermenêutica, nós temos uma linguagem que, às vezes, é muito agressiva, separatista, que cria muitas tensões, que trazem muitos problemas na diversidade protestante brasileira. Então, aí você vai ter que olhar os protestantismos, os níveis desses protestantismos, né, a variedade, né, e as transformações da própria liderança desse protestantismo, é aquele que está, então, um pouco mais, né, relacional e aquele que está menos. Então, acho que no Brasil, pensar sobre a transcendência presente na religião e a forma como, historicamente, esse protestantismo vem lidando, interpretando e reagindo, é o que muitas vezes fomenta a questão
dessa disparidade, desse desencontro, desse desequilíbrio, né, da convivência social. Então, ainda tem muito racismo e muito assunto para se discutir aí nessa perspectiva, né? Agora, existem outros que trabalham, por exemplo, como o espiritismo kardecista, trabalha com essa perspectiva, então, de evolução, do amor, né, de transformação de geração em geração e etc. E trazem alguns pressupostos que criam, né, um tipo de relacionamento que vai também tendo a sua evolução. Então, acho que pensar a religiosidade é caminhar com duas questões, né? A herança cultural e o conceito de transcendência presente dentro dessa experiência religiosa. Eu fiz essa pergunta para o senhor justamente para fazer até uma provocação que nós tivemos aqui nos Estados Unidos, teve recentemente aí a morte de um cidadão negro, né, o George Floyd, que realmente causou, está causando, né, foi um assunto recente, uma repercussão muito grande, né, não só na comunidade negra, mas em toda a comunidade, né? E nós vemos que, infelizmente, algumas minorias, elas vêm sendo, diria aqui, até massacradas, né, ao longo da história, e por conta dessa situação exclusivamente da cor da pele, ou até mesmo da opção sexual, ou até mesmo do lugar onde nasceu. E aí, como que a religião poderia, de uma certa forma, na sua visão, minimizar esses efeitos de ações tão degradantes para o ser humano? Esse é um dos assuntos que nos tomou, na verdade, as matrizes midiáticas a semana inteira, né? Uhum. Tem um escritor, um pensador que escreveu o seguinte: o tempo passa e o paradigma social da casa grande abastada, esbanjando felicidade e poder, e o da senzala infecta, esbanjando sofrimento, doença e ignorância, vai desafiar os tempos republicanos e impor a dualidade social brasileira sob novos signos: mansão e barraco, condomínio e conjunto, colina e morro, asfalto e favela, campina e alagado, cidadão e suspeito. Estudando a questão do racismo, doutor Alisson, e procurando aprofundar um pouco mais e entendermos aí esse papel da religião, nós sabemos que o racismo ele não é apenas um problema de olhar a questão da cor, é uma questão econômica e uma questão extraeconômica, né? Nós sabemos que temos aí os antissemitismos, por exemplo, nós temos o conceito de superioridade da raça branca, nós temos o nazismo. Então, na verdade, nós temos o racismo, na verdade, é muito abrangente. Ele não é só do negro para o do branco para o negro, é do negro para o branco. Nós temos várias instâncias no planeta Terra com relação a esse assunto, e os direitos humanos, nessa perspectiva de evolução, vem trabalhando a conscientização, transformação da sociedade. E as igrejas estão dentro, né, desse complexo existencial de evolução, de maturidade, de crescimento, de expansão do conhecimento. Agora, um dos grandes problemas da religião, e que eu acho que ela precisa revisar, e por isso eu vou partir do ponto de vista de que a religião pode contribuir, mas para que a religião contribua melhor e efetivamente, ela precisa, de uma maneira muito intensa e acelerada, aí a celeridade, né, o princípio da celeridade, modificar e transformar a sua liderança. Eu acho que a liderança, principalmente brasileira, eu vou generalizar, mas eu sei que há muitos líderes, como nós estamos aqui discutindo, é uma matriz gigantesca já de pessoas muito bem preparadas, mas eu lido com o contexto, por exemplo, assembleano há 30 anos, no sentido ministerial. E eu sou um dos pastores aqui no Brasil que voltei-me nos últimos 15 anos para a educação. E nós trabalhamos na FATEG, por exemplo, em Santo André, no curso superior de teologia, reconhecido pelo MEC, essa perspectiva de fomentar e melhorar a consciência dos líderes, a fim de que nós tenhamos um diálogo e esse diálogo seja abalizado por essa grande conquista da evolução dos direitos humanos, porque os direitos humanos nos permitem, nos ajudam a compreender, não é,
que o maior e melhor ser humano que esteve nessa terra se chama Jesus Cristo, na nossa cosmovisão cristã. E eu acho que o cristianismo, com seus embates nos protestantismos brasileiros, ele precisa urgentemente de líderes que sejam esclarecidos, que tenham essa interação. E aí nós temos, então, os Estados Unidos com Floyd, nessa semana, esse ocorrido, e nós temos um país para fazer um contraponto aqui, porque ele é, né, um país considerado até, de certa forma, evangélico. E aí fica uma incógnita para nós, um grande ponto de interrogação, porque um país como os Estados Unidos, que tem uma consciência de reino de Deus, uma perspectiva de Bíblia. Depois a gente pode falar sobre a Bíblia na frente da igreja São João lá, não sei se está na sua pauta aí. Eu ia perguntar isso agora na sua frente, mas se quiser de adiantar. Não, mas a gente segura. É interessante porque se é um país que tem tanta consciência, ensino, educação dentro dessa questão, Martin Luther King lutou tanto, falou tanto sobre isso, né, insistiu tanto nisso, porque tantos anos depois nós encontramos esse mesmo comportamento e temos que reconsiderar e olhar a matriz protestante, porque estamos falando de um país que é excessivamente protestante, os Estados Unidos. E aí, quando você pensa nos Estados Unidos e olha para o Brasil, para a gente fazer essa análise, né, mais científica, vai gastar muito tempo, mas assim, eu estou colocando para que nossos telespectadores também possam, né, nossos irmãos que estão conosco nessa live, pensar um pouco sobre o grande desafio que é, sabe, liderar, pensar a religiosidade, falar sobre o evangelho, trazer uma consciência de direitos humanos, né, trazer um olhar na pessoa de Jesus e como ele lidou com a grande desigualdade social. Qual é a mensagem do Evangelho de Lucas? Qual é a mensagem do Evangelho de Mateus? Qual foi a pregação com relação à antropologia, né, desse ser humano, né, e os seus dilemas? Então nós temos um grande desafio. Acho que a contribuição da religião deve-se partir a respeito dessa conscientização, preparo, necessidade relevante de os líderes interagirem melhor com a situação, com as questões. Às vezes nós ficamos muito dentro das quatro paredes, na religião institucionalizada e que tem pouca interatividade com esses grandes temas de uma teologia que nós chamamos hoje de teologia pública. Então, acho que nós estamos precisando muito dessa teologia pública, que interage melhor com a sociedade, com os problemas da sociedade e com os dilemas do racismo. E o Floyd, nos Estados Unidos, com essa tragédia, né, muito triste o que aconteceu, muito ruim para todos nós, mas acho que é um alerta muito grande para nós que estamos trabalhando com pastoreio, educação, né, pregação, temos essa responsabilidade social também. Até pelo direito também, né? Eu acredito que nós, operadores do direito, nós precisamos ter um pouquinho mais de humanidade, né? Eu, às vezes, fico imaginando, tenho amigos, não só advogados, mas também juízes, promotores, delegados, pessoas que operam o direito diariamente, e a gente vê até um certo esfriamento aí da humanidade, vamos dizer assim, né? Por conta dessa nossa vida corrida que nós temos, né? E é verdade. vai minando a nossa humanidade a ponto de nós chegarmos em situações como essa aí, que, na minha opinião, ele não foi, ali foi um assassinato mesmo, né? O Estado, né, através do policial, acabou assassinando um cidadão negro, né, que estava no pleno exercício dos seus direitos civis. Então, é muito triste isso, viu, professor? É muito triste. É verdade, doutor Alisson. Continuar aqui, eu tenho uma outra pergunta. Agora, eu mudando um pouco o nosso raciocínio, mas ainda mantendo um pouco dentro dessa área, eu assisti esses dias uma palestra do historiador Leandro Carnal. Ele abordou um tema interessante que eu queria discutir com o senhor sobre o viés da religião. Nós temos um fascínio, e nós conseguimos evidenciar muito bem isso, um fascínio pelo mal, né? Por que eu digo isso? Nós temos os programas aí do final de tarde, né, inclusive que deve estar acontecendo agora também na TV aberta, na qual existe só notícia ruim, só sangue, sangue, sangue.
Nós tínhamos até uns anos atrás, quem for um pouco mais antigo lembra, um jornal chamado Notícias Populares, não sei se você lembra disso, que isso é ruim. E nós temos esse fascínio, né? E o professor Leandro Carnal, ele fez uma reflexão no seguinte, na palestra dele, ele fez uma pergunta assim, quem de vocês aqui conhece Konrad Adenauer? Desculpa, não sei a pronúncia correta. Ninguém sabia quem que era o Konrad Adenauer, Konrad Adenauer. E aí ele perguntou, e agora, quem de vocês conhece Adolf Hitler? Todo mundo falou, eu conheço. Ou seja, as pessoas não conheciam uma pessoa que fez um bem, mas também conheciam uma pessoa que fez um mal praticamente quase na mesma época. Konrad Adenauer foi o presidente alemão que assumiu logo após a queda do Hitler na Alemanha. E ele foi um dos excelentes presidentes daquele país, que ajudou a reconstruir o país, fez muitas coisas boas, mas a história não enxerga, não dá uma relevância, vamos dizer assim, para ele, quanto deu para o outro líder que acabou com os judeus, que fez coisas terríveis no qual a humanidade se envergonha. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, professor. Por que existe esse fascínio das pessoas pelo mal? Por que ele ocorre? Essa é uma pergunta que não é tão fácil de se responder, né? Mas a gente entende que fascínio tem a ver com... Eu gosto muito dos termos gregos, né? E tem um termo grego que é apostasia. Apó é uma preposição grega que é partindo de, e estasia é só lembrar de êxtase. Então, a partir de um êxtase. Então, apostasia, a pessoa que abandona a fé, ou a pessoa que deixa a sua crença. Eu vou partir desse raciocínio para que os nossos ouvintes também entendam o que eu quero colocar aqui. Enfim, na verdade, existe uma convulsão dentro desse nosso ser humano, né? São várias mensagens durante o dia, durante o ano, os meses, essa atividade, né, do cérebro humano, ouvindo, né, os aspectos, as informações, principalmente nesses últimos anos e agora, nesses últimos tempos, já falando de pandemia. Nós entendemos que quanto mais, né, o ser humano ouvir falar daquilo que é ruim, isso vai marcando e vai delineando também a sua forma de raciocinar. E há uma variação em cada um de nós, porque depende da idade, depende da maturidade, depende de uma estabilidade, né, emocional também. Nós somos diferentes uns dos outros. Então, cada um de nós tem uma forma de responder a essas questões das informações ruins, ou as más informações, ou tudo aquilo de mal que nós vamos ouvindo. Como isso vai se multiplicando, vai se intensificando, então alguns ficam deprimidos, alguns se enchem de ódio, outros se enchem de revolta, outros já partem para uma organização criminosa, vão roubar porque todo mundo rouba mesmo. Então aí vem as reações, causas e efeitos. Essas causas e efeitos, para nós, falando assim nesse sentido científico, né, merece um estudo comportamental, né, que é de uma dimensão muito grande. Mas nós podemos pensar de algumas formas. Por exemplo, pensar o ser humano numa perspectiva da antropologia política. Como está a política, para onde ela vai, né, o que nós estamos ouvindo, o que nós sentimos, quais são as seguranças que ela transmite. Isso gera em nós, seres humanos, um tipo de comportamento. Então, nós podemos falar aí, por exemplo, do impacto da corrupção. Nos últimos anos, ouvimos falar muito sobre as operações de corrupção, inclusive ontem à noite estávamos juntos numa mesma sala de aula, ouvindo falar sobre isso. Então, isso fica bem claro para nós, as proporções e como isso chega, né, para a sociedade. Então, a sociedade acaba tendo um fascínio nesse sentido, porque a corrupção também colabora para essa ideia de ser esperto, de ser ativo, de ser ligeiro, de passar a perna no outro, de levar vantagem pelos mais, né, criativos mecanismos que a mente humana pode idealizar.
Então, isso influencia bastante o fascínio pelo mal, o conceito de corrupção que está presente. Uma outra questão que é muito pertinente para se discutir é uma antropologia histórico-cultural, é a própria evolução do ser humano dentro de uma determinada cultura. Então, por exemplo, como o homem-bomba tem um fascínio, né, de colocar um cinturão de bombas e se explodir, o que forjou, o que levou ele, né, a aceitar isso como algo até legítimo e importante, né, para a sua existência, mas é um mal e é um fascínio que é embutido nesse ser humano. Acho que esse é um exemplo muito grande para falar sobre isso, mas nós temos uma outra corrente aí, que é muito discutida, e essa é a minha área, que a antropologia teológica é a natureza, a discussão da natureza pecaminosa do ser humano. Então, isso também é muito discutido, porque nós levamos isso exatamente na leitura histórica, mesmo das culturas, das próprias religiões, desse ser humano que estuda. Tem ser humano que tem, né, um cabedal de conhecimento e de formação intelectual gigantesca, mas ele usa isso tudo para criar um mecanismo de desvio na máquina, né, para usufruir de alguma forma dos bens patrimoniais do Estado, do governo, etc. Formam verdadeiros conglomerados, né, de roubo e desvio. Então, veja que nós pensamos muito sobre, desde quando a criança nasce, todas as disputas e competitividades que nós temos na existência, e aí nós pensamos, então, sobre esse fascínio, como isso é, às vezes, tão inerente, tão pertinente, tão presente, né, na nossa humanidade. Falamos, então, de educar, falamos de melhorar, falamos de... mas dentro de uma sociedade, como a sociedade globalizada hoje, esse é um assunto que nós vamos, na verdade, ter Polêmico, né? um desgaste muito grande. É verdade. Mas o Eu mal tenho mais fala algumas muito perguntas. alto. Exatamente. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, professor, mas o nosso tempo já está estourando. Eu queria saber do senhor também aí a respeito dessa minimização do mal, né? Queria saber se a gente tem alguma forma para paralisar ou reduzir esse fascínio pelo mal, né? E até como que a gente poderia identificar esse mal em nós, mas como o tempo está correndo, eu vou deixar vou deixar para responder essas perguntas, para o senhor deixar essas perguntas respondidas depois. Eu queria partir para o nosso próximo tópico, que até porque tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, o Ayrton Leandro, que ele está perguntando o seguinte, se ele gostaria de saber, eu gostaria de saber qual a visão do professor Marcelo Dantas sobre a participação dos evangélicos na política. E em cima disso, eu queria, uma vez até citando até os Estados Unidos, né? Nós sabemos que ao longo da história, política e religião elas sempre caminharam, vamos dizer assim, juntas, né? Inclusive no Império Romano aí, no século III aí, de lá para cá, a união Estado e religião foi sempre juntas. Então, com base na pergunta do nosso Ayrton Leandro, e também sobre esse viés aí, gostaria de saber como o senhor enxerga essa relação de Estado e política, e também se os evangélicos, que nem a pergunta do colega, como o senhor se acha que é correto ou que não é correto, o que o senhor entende a respeito disso? Eu acho que isso daí me leva de volta ao início, lá em cima. Eu posso fazer o seguinte, eu gosto de usar alguns pensadores, então eu gosto muito do Nietzsche. Estou vendo o doutor Marcelo Bolognese na tela, um grande advogado, um jurista, participando, e é uma honra. Mas voltando aqui, então, veja bem. Friedrich Nietzsche falou que um dos grandes problemas da religiosidade era fazer com que esse ser humano deixasse de ser um ser humano em potencial para a vida, né, secular, para o âmbito mesmo do contexto político. Na Bíblia nós temos exemplo de homens que foram homens importantíssimos e que tatuaram, seja José, Daniel, dentre outros. E Jesus foi uma pessoa que fez denúncias contínuas para toda a classe política, né? Os sacerdotes, os fariseus. Na verdade, a igreja tem a obrigação, por trazer o evangelho do reino, pela ética que defende,
pela moral que sustenta, pelos princípios de justiça que alega possuir. O grande problema é que às vezes isso fica muito no discurso. Nós precisamos disso na questão prática. E aí a política brasileira hoje, falando do Brasil, é lógico que ela é desafiadora. Eu acho que o que é necessário na política, primeiro é entender como ela está funcionando no Brasil hoje, qual é a demanda que existe, verdadeiramente interagir, entender. A igreja precisa participar, mas ela precisa participar tutelada, orientada, ela precisa de uma construção ideológica clara. Na igreja brasileira, eu estou generalizando, mas as igrejas, por isso que eu sempre me reporto àqueles que são líderes, àqueles que pastoreiam, porque nós não, às vezes, não participamos muito, né, e não influenciamos a política positivamente porque temos um reduto de igrejas que se preocupa muito com uma perspectiva patrimonialística, né, mais o patrimônio da igreja, e a instituição. Patrimônio, instituição, e aí você faz com que se crie um pequeno ambiente de encontro social com alguns interesses mais egocêntricos, antropocêntricos e institucionalizados. E aí nós participamos muito pouco. E, às vezes, quando se participa, não se participa com consciência suficiente para saber onde está pisando, como está pisando, né? E do lado de quem está andando, para onde se vai. Então, nós temos excelentes pessoas hoje dentro do âmbito político que são cristãos, que têm cosmovisão cristã, e que estão fazendo um trabalho, né, gigante, importantíssimo, necessário para a nação brasileira, porque esse trabalho que vem de cima reflete em toda essa questão de racismo, em toda essa questão de desigualdade social. E, às vezes, nós temos uma visão de reino que é muito pequena, que é muito simplista, né, que é muito superficial. Essa visão de reino, a gente precisa vencer ela, precisa transpor ela. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E o sal não pode ficar aí dentro de um saleiro preso. Eu acho que a gente precisa, sim, participar, mas o problema é quem são essas pessoas, os níveis de capacidade intelectual para participar desse contexto, o caráter e a moralidade que rege, acima de tudo, um compromisso de vida, né, para participar desse contexto. Eu acho extremamente necessário. Essa é uma pergunta que me deixou assim, até com vontade de responder, Alisson, exatamente porque eu vejo uma fuga, sabe? Eu vejo as pessoas se afastando ao invés de caminharem na direção. E vejo Sim. muitos líderes, né, infelizmente, estão dentro de um casulo, né? Então, nós temos aí uma oportunidade muito grande agora. Precisa de muita consciência, exatamente porque o terreno, o campo é minado, né? Exatamente. Essa pergunta do Ailton, inclusive tem mais uma pergunta aqui que o senhor já vai responder, o professor Marcelo, do doutor Moacir Lopes Júnior, que ele pergunta a avaliação do senhor em relação à condução da política nacional brasileira com relação ao mundo. É uma pergunta até polêmica, né? Mas antes de responder a pergunta do Moacir, eu queria só fazer um adendo naquilo que o senhor falou, que é o fato da gente ter muitas vezes, tem um grupo que tem aversão à política, ou seja, fala que o cristão, o evangélico, ele não pode se misturar com política, né? E tem outros que eles já se colocam de cabeça e quando entram esquece que são evangélicos, esquece os seus princípios, esquece aquilo que Jesus ensinou, né? E aí acabam nós vemos, às vezes, o professor, comentários, às vezes, nas redes sociais, que, às vezes, nos deixam certo... Eu, pelo menos, fico muito preocupado com comentários sobre política que são totalmente avessos àquilo que o cristianismo prega, que Jesus ensinou. Jesus nunca ensinou você matar uma pessoa, você agredir uma pessoa por conta das ideias que ela tem, ou você querer a morte de uma pessoa porque ela pensa diferente de você, nada disso, né? E hoje, com essa polarização política, nós vemos pessoas que estão partindo para esse campo minado, que nem você falou aí, que é muito complicado, né? Alisson, esses dias eu estava falando de um texto bíblico numa live, ela ficou com alguns pequenos problemas e o pessoal até reclamou um pouco.
assim, no sentido técnico, né? Mas no próprio som mesmo, muito chiado. Mas, enfim, lá eu estava falando sobre quando Jesus nasceu, Herodes ele fez uma grande reunião com fariseus e escribas para perguntar, né? O texto apresenta essa perspectiva de uma grande convenção teológica, até político-teológica. Herodes preocupado com seu trono, com a sua cadeira, e os escribas, né? E os príncipes dos sacerdotes para defender a aristocracia, e os escribas que faziam a mediação hermenêutica para trazer para o povo algum tipo de convencimento. Então, esse texto, nesses três personagens, Herodes, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, eles permitem a gente ter como ponto de partida essa reflexão de que nós temos hoje um ambiente que ele é político-teológico, até a partir da eleição do Bolsonaro. Ele procura o tempo todo, assim como Trump, com essa Bíblia na frente da igreja de São João. Eles fazem esse viés político-teológico. Eles são mais ou menos uma fotocópia, uma reprodução do Constantino. Coloca o nome de Síndrome de Constantino. Eles estão se aproveitando desse momento e percebendo que existe um poder muito grande dentro de um viés protestante a nível mundial. Cresceram muito os números de protestantes no mundo, e isso tem uma ideologia e uma força e um viés interessante. Então, trabalha-se muito com essa matriz filosófica, ideológica e de cosmovisão, né? E, através disso, fazer a manutenção da sua estrutura de poder e a captação dos votos, e etc. Então, é um caminho. É um caminho que está sendo utilizado e é um caminho que a gente percebe que é um caminho que já vem de longas datas, ganhando novas matrizes e formas. Eu acho que isso é interessante pensar aqui no Brasil, que nós temos já uma matriz político-teológica que permite, né, um determinado trabalho. Aí é a capacidade da pessoa de fazer essa leitura, de estudar isso, de ter essa percepção e de perceber a condução das coisas. Agora, isso com relação a um contexto, né, político brasileiro aí que está sendo utilizado pelo presidente atual, e eu estou vendo o Trump também com um pouquinho de força nesse sentido. Por outro lado, né, nós temos aí essa globalização que tem uma macroestrutura, né, acima, né, até mesmo assim dos olhos do senso comum e até de alguns estudiosos também, mas ele não está sem condução, não. Na minha maneira de entender, de perceber, esse mundo ele tem alguns ideais que estão sendo aí, né, importantes e marcantes, principalmente pelos economistas que estudam muito a economia mundial. Então, eles sabem que alguns rumos estão sendo dados. Essa voz da pandemia, que é uma voz global, é uma voz que cria algum tipo de absolutismo também, tanto nas formas de agir e reagir, né, dos governos e das massas. Então, isso, de alguma forma, também está nos doutrinando. Eu estou pensando sobre para onde isso realmente está indo, como isso está sendo utilizado para produzir algum tipo de encaminhamento para uma nova concepção e estilo realmente de vida e etc. Eu ando pensando muito nisso, eu estou esperando ver, né, para onde vai a pandemia e os níveis agora no Brasil. Estou olhando os países que estão abrindo, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer agora, esse raciocínio. Por isso que eu já estou na pergunta até que vem subsequentemente, que é para onde nós estamos indo, né? Para onde está indo a política mundial. O Lopes Júnior, que também tem uma... Desculpa te cortar, que chegou também mais uma mensagem aqui, que é quase do mesmo viés também aí, do pastor José do Carmo, também está nos acompanhando. Então, mandou um abraço. E a pergunta deles, acho que é nesse mesmo sentido aí. Para onde que nós vamos, professor? Alguns pensam, né, de que essa linguagem única da pandemia, falando sobre vida e morte, falando sobre isolamento social e nos colocando, não é, praticamente a todos em contato por meio de uma grande rede, né, de comunicação global, que é a internet, e mapeando
a nossa vida de uma maneira muito mais criteriosa agora, porque tudo isso também está criando um banco de dados muito diferente, né, e de uma expansão gigantesca do que nós tínhamos há pouco tempo, e isso está sendo feito de forma muito acelerada e muito breve. Então, essa pandemia, ela traz para nós, e ainda vai trazer, pode ter certeza, muita surpresa. E é por isso que nós estamos pensando sobre para onde nós estamos indo, porque, de alguma forma, há uma condução. Aqueles que são cientistas políticos e estão cada dia refletindo sobre isso, é por isso que quando você ouve o ministro Barroso, quando você ouve o Deltan Dallagnol, quando você ouve alguns dos mais expressivos ministros do país e a seriedade que eles têm, você percebe nas entrelinhas que eles entendem que existe um rumo e que a ideologia, na verdade, não é pensando no mundo pior, não. A ideia é pensando no mundo melhor. Agora, se é melhor na visão da cosmocristã, se é melhor na visão das religiões, né? Agora, se é melhor na visão econômica, se é melhor na visão de controle, né, das massas, se é melhor na questão de violência e criminalidade, o que é que tudo isso vai trazer, né, como resultado? Então, essa pandemia também contribui para esse olhar, né, que vai trazendo para nós, ou que vai colocando sobre nós, melhor dizendo, uma supervisão mais próxima, né, por parte de um governo. E aí eu penso no seguinte, vou colocar para vocês pensar. O que eu sinto é que todos os pronunciamentos, pelo menos aqui no Brasil, no sentido político, trazem essa ideia de obscuridade. Por isso que até falei outro dia sobre lançar luzes nos espaços da obscuridade da pandemia. A pandemia, ela tem algumas obscuridades. Ela vem trazendo inseguranças, questionamentos e perguntas a todos nós. Então é um momento para se pensar bastante sobre para onde vamos. Professor, foi muito esclarecedor. Nós temos aqui várias perguntas das pessoas que estão nos acompanhando aí, o pessoal perguntando esse crescimento da extrema-direita entre os evangélicos, como é que fica. Tem outras perguntas também que o pessoal está mandando, mas nós já estamos partindo para o final aí da nossa conversa, e conversa boa passa rápido, né? E realmente passou muito rápido. Só tenho mesmo a agradecer ao senhor por essa oportunidade que o senhor nos deu aí, por esse desprendimento de nos responder, mandar um abraço a todos os que estão nos acompanhando aí ao vivo, né? E aqueles também que virão nos acompanhar. Esse vídeo ele vai ficar disponível aí na nossa plataforma no YouTube, nós vamos colocar a descrição no vídeo também, e também em podcast, nós vamos gravar também e deixar disponível para todas as pessoas. Muito obrigado, professor. Foi uma honra receber o senhor aqui. Eu sei que nós temos muitos assuntos. Acredito que a gente poderia continuar falando aqui por muito tempo, mas a gente também não pode estourar o nosso tempo. Muito obrigado e espero que a gente possa se ver aí em breve. Doutor Alisson, eu que agradeço e fico muito feliz em poder participar, e tivermos outra oportunidade, com certeza estaremos juntos. Muito obrigado. Eu queria fazer um encerramento aqui, também agradecer algumas pessoas que eu não poderia deixar de agradecer, além do professor Marcelo. Queria agradecer a minha esposa Josiane Breda, minha amada, ela que fez aqui, ela sempre me ajuda em todos os meus projetos. Meu amor, muito obrigado pelo projeto. Queria lembrar vocês novamente que esse vídeo é disponível no nosso site www.alisson.adv.br, vai estar em áudio e vídeo. E eu queria agora, no final, dar uma palavra para o nosso grande amigo da Óticas Pimenta, o Maurício Fortaleza, meu parceiro, que também é do BNI, que ele que nos proporcionou todo esse aparato aí de live, questão técnica. Foi muito bom. E a todos que nos acompanharam aí, muito obrigado. Opa, boa noite.
Estão me ouvindo? Ô, Maurício, estamos te ouvindo. Legal. Em primeiro lugar, agradecer aí a oportunidade que eu tive de estar junto com vocês, ouvir essa palestra do professor aí, do professor Marcelo, sensacional. Realmente a gente vive um momento muito complicado na esfera política, na esfera econômica, e por que não também falar na esfera religiosa, né? A gente vive momentos complexos e pedimos aí a Deus que nos guie, nos dê direção e que também guie as lideranças para que a gente consiga entrar no eixo. Queria agradecer o Dr. Alisson aí pela oportunidade de estar fazendo essa live e transmitindo essa live, né? Foi um hobby aí que nasceu nessa pandemia, para a gente ficar preso. Terminei fazendo algumas lives também e aprendendo um pouquinho. E aí eu deixo à disposição também, quem precisar pode me chamar no WhatsApp, não existe nenhuma cobrança, tá? Eu faço mesmo para ajudar, para divulgar, para levar informação aí a tanta gente que está em casa precisando de se alimentar de coisa boa, né? Vamos dizer que a gente está se alimentando muito de coisa ruim, então trazer informação que faça com que a gente mude de patamar intelectual. Sobre as óticas Cimento, a gente está aí junto nessa pandemia, a gente está funcionando e até falei para o Dr. Alisson, a gente vai oferecer aqui para quem assistiu a live exames de vista gratuito, é só chamar a gente no nosso WhatsApp ou entrar lá na nossa página do Instagram. E é isso aí, tamo junto e vamos para cima. Prazer conhecer o professor Marcelo, espero conhecer pessoalmente. Prazer é nosso, em breve, Maurício. Viu? O prazer é nosso. Obrigado, Alisson. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Obrigado. Sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, estaremos juntos. Eu já me esquecendo. Professor, eu queria pedir para o senhor, eu sei que é de bate-ponto assim, mas eu queria deixar para os nossos telespectadores, se o senhor pudesse dar uma dica cultural, de livro, de filme, de leitura, alguma dica cultural para a gente deixar para os nossos telespectadores. Eu já tenho a minha aqui, mas eu não sei se o senhor tem alguma dica de série, de filme, de livro, para indicar para os nossos telespectadores. Eu vou, na verdade, fazer indicação para vocês estudarem um teólogo que viveu no período do nazismo e tem uma história muito linda de vida e que, na verdade, sofreu praticamente um martírio com 45 anos de idade. Se me falha a memória, 39, 45, um negócio assim. Mas é o Friedrich Bonhoeffer. Friedrich Bonhoeffer é um teólogo que é muito pouco estudado aqui no Brasil, lê muito pouco, mas tem um exemplo de vida muito grande, um legado de enfrentamento, de posicionamento, né, no sentido da cosmovisão cristã. Então, gostaria de deixar o Friedrich Bonhoeffer. Eu posso depois vou enviar para o Dr. Alisson um PDF a respeito da vida e o doutor coloca à disposição. E gostaria de deixar mais uma questão apenas para que entendam o que eu tenho para a minha vida nesse momento adotado para viver. A minha formação no mestrado em ciência da religião é em literatura apocalíptica. Então, no quesito apocalíptica da antiguidade, todos esses textos antigos, manuscritos de Qumran e etc., é isso aí que eu domino um pouco mais. E uma das coisas que eu aprendi é que o Apocalipse de João, ele é um texto de uma grande convulsão econômica, religiosa, política, mas ele tem um chão. E esse chão que João pisava se chama o Cristo. Então, eu tenho para mim que num período de grande convulsão, você pode ter um chão para pisar. Legal. Muito bom. Fica aí a dica cultural do professor Marcelo. Eu agora, como hoje é sexta-feira, eu quero deixar uma dica cultural de série. Uma série muito interessante, eu gosto muito de biografia. É uma série, sem querer fazer propaganda aqui, mas está na Netflix, chama Arremesso Final. Fala sobre a vida do Jordan, um dos maiores esportistas que pisou nessa terra aqui. Arremesso Final, fantástica série, eu recomendo. Então, você que vai ficar nesse final de semana, nesse friozinho aí, sem querer fazer propaganda, mas eu acho muito interessante. Essa é a minha dica cultural para vocês. Um ótimo final de semana para todos. Muito obrigado, professor Marcelo, e até a próxima, se Deus quiser.
Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.